Estou vendo que tem pessoal da quiropraxistas aí assistindo, né? Alguns conhecidos, né, estão assistindo. Então, é uma oportunidade aí para que algumas coisas sejam esclarecidas, né? Acho que é uma grande oportunidade para que muitas coisas sejam esclarecidas e que a gente converse um pouco sobre. Eu estou aqui, eu quero deixar bem claro, né? Que primeiramente eu estou aqui como uma figura neutra, né? Visto que eu sou especialista em quiropraxia e também estou cursando a graduação, né? Tô curtando, o Anderson Stein está ali, está dando um oi ali, graduado, tem de enrolante, né? Acho que é rolante. Tem mais gente aí, pessoal da. Não estou vendo todos aqui, é difícil de enxergar, né? Enquanto a gente está falando. Mas, de qualquer forma, vai ficar gravado, né? E isso. Eu falei também com o Evergisto, conversei com o Evergisto, convidei ele para vir, mas ele não veio muito porque também ele é adventista do sétimo dia e hoje é complicado, né? Em relação à doutrina religiosa dele, não fica difícil para hoje, né? Nós já tínhamos marcado, né? A gente também anunciou que seriam bem-vindos à nossa discussão membros de outras associações, né? Como da SB Quiro, né? Mencionamos aí o ATEF, né? E também o pessoal da ABQ também mencionamos, né? Eu quero aqui me posicionar como uma figura neutra e eu, como não estou mais vinculado à diretoria da NAFIC já há bastante tempo, lembrando que tem o Juliano, né, aí o presidente da NAFIC agora, esse que está com a máscara, ele tem um pouco de tempo, então, que ele está em atividade profissional agora, então eu quero passar, né, aproveitar esses primeiros minutos com o Juliano, que eu peço para o Gilberto continuar, né, vai trocar aí, talvez o colega do Rafa, do Atlas de Quiropraxia também apareça, né? Eu convidei ele, né? Não sei se vai aparecer, mas o pessoal da Bequia também, se vier aqui, também vai ter a palavra, vai ter o direito de mencionar a sua opinião. Eu acho assim que muitas coisas são importantes que a gente possa dialogar, né? É fundamental que a gente possa dialogar, esclarecer alguns pontos importantes, né? Tem muita coisa que a gente pode falar, desde que a ANAFIC se credenciou ao COFITO e depois quando ela se descredenciou do COFITO. Muita coisa a gente pode esclarecer. Eu acho que essa reunião é uma reunião que pode, The Hour Has Struck, pode ter mais vezes, né? A gente debater sobre isso, falar sobre algumas coisas, porque eu acho que a gente acaba ditando alguma referência, a ANAFIC sempre ditou, né? Uma referência, mas o grupo de pessoas discutindo, independente se é ANAFIC, acaba gerando uma referência, uma reflexão nas pessoas. Eu acho bastante importante. Então, Juliano, quero que você te apresente e dê a saudação, presidente da ANAFIC. Romanov. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom aí? Também conhecido como viajante do tempo, Oakley Smith. Né? Viajante. Oakley Smith. Tá bom. Bom, é um prazer, né? Estar com vocês aí realizando esse diálogo, né? Como o Paulo falou, acho importante frisar isso, que eu acho que o diálogo sempre vai a favor do crescimento, né? E a ideia nossa, né, dessa live, acredito que seja uma ideia em comum, que é sempre em prol do crescimento, né? Sempre em prol do crescimento da quiropraxia, né? A gente, desde o início, quando foi criada na FIC, a gente pensou em, aos poucos, né, Pablo, aumentando a carga horária de formação, sempre imaginamos de levar essa formação sempre a um nível mais alto, né, que pudesse ser feito, nunca menosprezando, né, ninguém, né, muito menos os graduados, sempre respeitando. E a gente sabe que a quiropraxia ela é muito grande, né, para se resumir em cursos pequenos, formações pequenas, de baixa carga horária, né. Então a ideia nossa foi sempre essa, de crescimento e galgar a favor da especialidade. No início foi necessário, né, fazer essa, vamos dizer, não digo
ser a favor ou não, mas foi necessário a gente fazer uma especialidade no início, foi um start, onde tinha muita formação muito supérflua, né, dentro da fisioterapia, e agora a gente está pensando num nível maior, né, com 1.500 horas de formação, né, pensando com a cabeça já numa coisa mais sólida, né, numa formação mais sólida, visto que o caminho é bem grande a ser percorrido, e vejo com bons olhos também essa questão de abrir a relação, o diálogo aí com os graduados também. É importante, isso é muito importante para que a gente chegue num denominador para um futuro projeto de lei aí para regulamentar a quiropraxia, né? É isso que eu penso, né? Não sei se eu vejo assim, colegas aí. Já que você falou na questão do diálogo, né? É uma questão bastante polêmica, né? Que aconteceu, a gente sabe que houve eleição da Associação dos Graduados, né? E eu acompanhei muito as lives, né? Que aconteceram ali, principalmente com o Atlas, né? Com o Rafa, né? Fez algumas lives. Depois que houve, digamos ali, o resultado do pleito, aonde foi mencionado, né? A questão da chapa 2, né? Do Evergisto, está relacionado, está querendo conversar com graduados, com especialistas, querendo conversar com, digamos, com a ANAFIC, né? Que ele estabeleceu uma live com a ANAFIC, né? Junto com o Fernando, né? Azevedo também, o Redondo. E isso, digamos, só pelo fato de eles quererem conversar, isso já gerou digamos assim, um desconforto, né? E isso prejudicou bastante, né, o Evergisto ali, dizendo assim que eles vão entregar a chapa 2, iria entregar a quiropraxia para os fisioterapeutas ou coisa assim. Então, antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro, né, que de forma alguma isso aconteceu, né? De forma alguma... A quiropraxia não se entrega para ninguém. A quiropraxia, por si só, é uma formação, é uma profissão. A gente sabe que nos Estados Unidos é grande, é uma profissão aqui também, embora tenha poucas faculdades, né? Mas imagina, de forma alguma, o diálogo que nós fizemos naquelas primeiras lives foi exatamente para estreitar o relacionamento de quem pensa a favor da profissão e da regulamentação, né? Foi essa a ideia, né? Assim, exatamente. O que acontece é o seguinte, eu acho um absurdo, eu vou dar minha opinião pessoal assim, eu acho um absurdo proporem, né, um cancelamento de uma pessoa, né, que dedicou 34 anos a favor da quiropraxia, que é o Evergisto, simplesmente porque ele foi político e estabeleceu um diálogo, né, e ouviu a outra parte. Eu acho que isso é um absurdo, né? E de forma alguma havia algum acordo, alguma situação, não existia nada estabelecido, apenas o que existia era o consenso da necessidade de regulamentação. Porque olha o que acontece, né? A gente tem aí vídeos de pessoas leigas dizendo que têm o direito de serem quiropraxistas. Então, isso é muito pior, pessoas que não têm formação nenhuma, não é um graduado, e também não é um fisioterapeuta especialista que tem uma formação extensa, mas sim um profissional, uma pessoa que se diz um profissional que não conhece nenhuma avaliação clínica, que não tem nenhuma noção, né, de contraindicações, né, não tem mínima noção, né, do risco que ele pode causar, que uma intervenção como essa pode causar. Então, isso é o mais preocupante. Eu acho que, de fato, né, eu sou especialista, como vocês já sabem, né, eu tenho uma boa formação, já atuo há mais de 15 anos na área e decidi por minha conta fazer a graduação. Eu tenho certeza que qualquer um de vocês dois, se tivesse uma faculdade do lado, iria estar fazendo também, porque pela busca do conhecimento e pela busca do reconhecimento internacional, na realidade essa é a minha praia, entendeu? E não é para prejudicar nenhuma profissão. Na realidade, porque a gente sabe que é necessário haver a regulamentação, né? Então, assim, a ANAFIC, eu como tive lá na ANAFIC, lá no início, conheço bem a formação lá na ANAFIC, lá desde o início,
a Anafic, foi muito difícil dentro da Anafic, porque no início existia, sim, um interesse comercial, né, de cursinhos pequenos, e a Anafic quis quebrar isso desde o início, que ela, digamos, resumiu que existia formação de fisioterapia manipulativa, que era uma coisa, e a quiropraxia era outra, né? E que a Anafic, bom, dentro das normas que ela tinha ensejo, né, que ela tinha contato da especialidade, ela entendia que a quiropraxia não era uma técnica. Não era isso, Juliano? Sim, nós sempre pensamos nisso. Nós sempre tivemos esse pensamento muito parecido com você que está fazendo a faculdade agora, a graduação, você está vendo que não foge do que a gente pensava, né? Então, a gente sempre pensou nessa questão de valorizar e não fazer uma formação pequena. Sempre pensamos em valorizá-la, né? Isso desde o início. É por isso que a gente ficou e estamos aqui até hoje, né? Estamos lutando para isso. E eu acho que essa questão que você disse sobre um leigo realizar, né, um massagista realizar e dizer que o quiropraxista oferecer um risco para a sociedade, eu acho que isso só vai terminar a partir do momento em que a gente conseguir se unir e, de fato, fazer um projeto de lei que regulamente e que não seja um acordo que prejudique também quem está estudando e está fazendo a especialização aí, quem almeja ter uma formação ampla, né, da quiropraxia. É isso que eu acho, né? A ideia é essa. Não, e pelo que eu sei, a questão não é o título de especialista, pelo que eu sei não é isso, né? Pelo que eu sei, a Sim, questão não, é mais do que isso, né? É mais do que isso. É mais do que o título de especialista. Pelo que eu sei, a proposta da Anafic é a regulamentação. Não é a questão do nome, né? Mas sim que o fisioterapeuta ele pode fazer um processo de segunda titulação onde fique acessível para ele não repetir conhecimentos, porque pensa bem, eu vou falar de mim mesmo, né? O fisioterapeuta ele tem é diferente, né? A gente sabe que são duas profissões diferentes, a gente sabe disso, não está dizendo que não, né? Mas que o fisioterapeuta, a fisioterapia é ampla, ela é generalista, então o fisioterapeuta ele se forma, ele não se considera ainda pronto, ele ainda faz uma formação complementar, né? É diferente. Uhum. Então ele tem um campo desde a fisioterapia hospitalar, respiratória, que é de um jeito, fisioterapia geriátrica do outro, a saúde da mulher, né? É muito generalista a profissão de fisioterapia, como se fosse da mesmo tipo de generalidade da medicina. Então, é muito diferente um fisioterapeuta que trabalha lá com neurofuncional do fisioterapeuta que é da área traumato-ortopédica. Então, ele tem uma formação diferente. Então, não dá para comparar, né, a graduação, o graduado, né, em quiropraxia com um fisioterapeuta neurológico, ou um fisioterapeuta lá que trabalha com deficientes. O fisioterapeuta traumato-ortopédico ele é mais próximo, né? Bom, é isso aí. Para resumir assim a minha participação, que eu tenho que voltar lá para os estudos lá. Estamos aqui estudando quiropraxia, né, Paulo? Para variar um pouco. E aí a ideia é assim: antigamente a gente pensava em 500 horas para uma formação extensa. Hoje a gente pensa em 1.500, né? Então o salto foi grande. Eu acredito que a busca por uma segunda titulação com 1.500 horas, 2.000 horas, seria suficiente para a gente tentar um acordo para uma segunda titulação e regulamentar a quiropraxia, né? Dentro da lei aí. Só mais uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Como é que a Anafic trata as formações de quiropraxia clínica? Como é que ela trata hoje? Hoje a gente não tem mais a quiropraxia clínica, né? Hoje a gente tem a formação manipulativa, que é uma formação em terapia manual, e daí a gente vai utilizar algumas técnicas, uma ênfase em algumas manobras quiropráticas, mas quiropraxia clínica não tem mais, não existe mais, essa formação dentro da Anafic não tem mais. Outra pergunta que eu quero colocar para ti.
A ANAFIC preconizava que o fisioterapeuta que fazia esses cursos de quiropraxia clínica poderia usar o nome fisioterapeuta quiropraxista, ou ele poderia anunciar como especialista em quiropraxia ou serviço especializado? De forma alguma. Sempre em todas, mesmo no começo, quando tínhamos essa formação em quiropraxia clínica, a orientação para os alunos era a seguinte: que vocês não poderiam utilizar o nome de quiropraxista e que vocês poderiam dizer que utilizavam algumas técnicas de quiropraxia para atender, mas nunca, de maneira nenhuma, dizer que é quiropraxista com 100 horas de formação. Sempre fomos parados em relação a isso. Assim, então esses cursos antigos, essa linha antiga, elas atendiam o escopo da fisioterapia manipulativa, era isso? Atendiam o escopo da fisioterapia manipulativa. Só que no começo, né, são fases, né, Pablo? No início, nós não tínhamos nem professor em quantidade para atender a demanda, para introduzir os alunos ao estudo da quiropraxia mesmo, né? Eram poucos. Então, houve uma época que houve o PEC, onde o aluno fazia esses módulos separados, e depois que ele fizesse todos aqueles módulos, juntando, daria uma quantidade de horas necessária para ele fazer a prova de especialista. Hoje nem o PEC tem mais, né? Hoje nós caminhamos para um programa de diplomação robusto, né? Com 800 horas, e já fazendo assim uma apologia, vamos dizer assim, para 1.500 horas, né? Para todo mundo alcançar essa carga horária aí. Exatamente. Quanto tempo, no mínimo, tem que se estudar? Quanto tempo de experiência clínica para obter o título de especialista? 2 anos, né? 2 anos. Mas tem que ser graduado primeiro em fisioterapia, não é isso? Sim, tem que ser graduado em fisioterapia, ter 2 anos de experiência na área de quiropraxia, com a quantidade correta de carga horária, para depois obter o título de especialista. Perfeito. Hoje... Muito bem, muito bem. Muito importante esclarecer, então, que um fisioterapeuta que faz um cursinho de quiropraxia clínica, ele não deve se anunciar como quiropraxista. Não, de forma alguma. De forma alguma. Ou anunciar um serviço especializado em quiropraxia. Não pode. Se ele quiser isso, ele vai ter que fazer todo o processo passar por todos os processos, todas as fases. Perfeito. A conexão está um pouco ruim. Beleza. Obrigado, tá, Juliano? Muito obrigado aí. Tá bom, pessoal. Boa noite aí para vocês. Obrigado. A gente vai se falando aí, tá bom? Ô, Gilberto, um prazer reencontrar aí, cara. Abração. Abração. Boa live para vocês aí. Boa aula. Até mais. Valeu. Tchau. Então, Gilberto, se o Juliano quiser entrar aí, está convidado, Juliano, da ANAFIC também. Então, Gilberto, o que você pode dizer dessas formações de quiropraxia clínica? É possível, essas formações pequenas de quiropraxia clínica, é possível aprender quiropraxia clínica dentro dessas formações? Esse nome é apropriado, quiropraxia clínica? Não tem a menor condição, né? Já começa errado pelo nome. Como é que você vai formar um profissional em quiropraxia com 100 horas de quiropraxia? 100 horas de estudo, sem ter um acompanhamento com esse aluno no desenvolvimento técnico dele, não tem a menor condição. E o próprio nome, quiropraxia clínica, ele é muito vendável, mas não retrata a realidade do que é a quiropraxia clínica. Então, na realidade, é uma questão comercial, né, tu acha? Eu acho que sim. Eu acho que foi uma jogada de mestre o nome, né? Quiropraxia clínica, mas começou a trazer muito problema pela própria, vamos colocar assim, desonestidade de alguns profissionais, como você colocou anteriormente, que se aproveitam de um curso de 150 horas para montar um serviço, um consultório de quiropraxia e atender. Por mais que o COFITO, né, nas resoluções, deixe claro que com 150 horas você não forma um profissional que possa atuar com quiropraxia, mas tem... Eu vejo assim, ó, o aluno que faz, o profissional que faz um curso desse, ele está recém aprendendo a fazer algumas manipulações,
Então, ele não tem condições de desenvolver correlação clínica. E muito menos... condição de entender, captar em 100 horas o que é a quiropraxia. É impossível, né? Aquela coisa, o fisioterapeuta tem o direito, é legítimo a manipulação para o fisioterapeuta. Existe a federação iFond, que vai estar dando as diretrizes de como o fisioterapeuta pode atuar com manipulações. Então é legítimo ele trabalhar manipulando, mas ele aprender técnicas de quiropraxia não faz dele um quiropraxista, né? Isso tem que deixar muito bem claro. Em 100 horas ele não consegue entender, se aprofundar na complexidade que é a quiropraxia, né? Que não é uma técnica. Eu acho que essa é a maior confusão que deveria ser desfeita, que é entender a quiropraxia como uma técnica. A partir do momento que você entende que a quiropraxia é uma técnica e não uma disciplina de cuidados na saúde, você já abre uma série de possibilidades de interpretações equivocadas a respeito do que é a quiropraxia e de como atuar com a quiropraxia. Quantas vezes nós não já ouvimos alguns profissionais que manipulam alguém e falam: não, fiz uma quiropraxia no fulano. É que assim, a quiropraxia virou sinônimo de manipulação articular. Esse é que é o problema. Isso é um equívoco. Entender que a quiropraxia não significa manipular. Tem várias profissões, técnicas, métodos que manipulam e não necessariamente é quiropraxia. Então, a quiropraxia é diferente de só manipular, né? Então, isso não pode ser um sinônimo. E as pessoas acham isso. E quiropraxia clínica, né? Daí, para mim, é uma coisa que deveria ser muito avançada e não uma definição. Exatamente. Deveria ser uma especialização dentro da quiropraxia. Exatamente. E aí o pessoal usou o nome de quiropraxia clínica para pessoas que vão fazer um curso que não tem conhecimento ainda para fazer a correlação clínica, porque a recém estão aprendendo a manualidade, adequando a manualidade. Então, tem cursos agora de quiropraxia clínica e científica também, ao mesmo tempo. Imagina. O cara, ele consegue ser um bruxo, né? Ele consegue ser um precursor. Né? Aí consegue ser bruxo. Porque ele consegue ensinar a manipular, ensinar correlação clínica e ainda científico ao mesmo tempo. PBE puro, PBE na veia. PBE na veia. Os caras são fogo. Né? Então, tem que dar isso no comércio, né? Infelizmente, é verdade. Agora, claro que uma coisa que o terapeuta fazer um curso de terapia manipulativa, né? Até que tenha ênfase em técnicas quiropráxicas, é uma coisa fazer isso, e é diferente de ele ter uma complementação, uma formação complementar, ele vai ter uma segunda titulação. Isso é diferente. Claro. Isso é importante. Claro. A ideia da gente, na verdade, é a formação complementar. Por quê? Nós buscamos entender lá atrás já o que era quiropraxia, entender o seu conceito filosófico, científico, artístico, as bases da quiropraxia, para se tornar e trabalhar com a quiropraxia sendo um quiropraxista legítimo. Então, a ideia não era utilizar o nome quiropraxia comercialmente, mas sim praticar de forma legítima a quiropraxia, que é uma ciência fantástica, é uma disciplina esplendorosa que pode contribuir muito para a nossa sociedade, pode ajudar milhares e milhares de pessoas, mas desde que feita da maneira correta, né? Desde que o profissional que esteja executando a quiropraxia saiba o que está fazendo. Não, tem muitas pessoas, como você falou, a manipulação não nasce com a quiropraxia, ela existe antes da quiropraxia, e mesmo após o desenvolvimento da quiropraxia, novas formas de conceitos manipulativos foram surgindo, como Maitland, Kaltenborn, Mulligan, dentro da fisioterapia, que são legítimos, que são legais, mas não são quiropraxia. Exatamente. Não, claro. Outra coisa assim, essa é uma questão assim, ó. O escopo da quiropraxia, dá para entender que a gente sabe que nós temos profissionais graduados, até professores, que estudam, fazem
por exemplo, estudam Kahneman, estudam Maitland, Mackenzie, principalmente Mackenzie, né? Eles não gostam que estude uma técnica quiroprática, né? Mas eles estudam técnicas manipulativas da fisioterapia, originário da fisioterapia. Então, existe essa questão. Eu entendo que é do escopo do quiropraxista, né, uma técnica que envolve a parte musculoesquelética, internacionalmente. É do escopo. Mas também é do escopo do fisioterapeuta não se chamar de quiropraxista, mas utilizar algumas técnicas que são internacionalmente de alta velocidade, baixa amplitude, que são do escopo da fisioterapia manipulativa. Você acha que deveria ser criada a especialidade de fisioterapia manipulativa? Com certeza, né? Já deveria estar criada há muito tempo, porque essa é a verdadeira identidade do fisioterapeuta, né? A terapia manual, a fisioterapia manipulativa, musculoesquelética, a terapia manual ortopédica, essa sim faz parte de uma especialidade da fisioterapia, com normas internacionais muito bem direcionadas, né? Era esse o objetivo, né, da ANAFIC do início, né? A ANAFIC tinha o objetivo de ser uma associação para complementar o fisioterapeuta em quiropraxia e também em fisioterapia manipulativa. Era esse o objetivo inicial da ANAFIC, né? Mas, enfim, né? Eu acho que ainda é o objetivo, né? Mas, assim, tem muitos interesses políticos em cima também. Então, na realidade, dentro desses interesses, acabou descredenciando do conflito, né? Então, um processo que a gente não sabe a gente sabe, né, na realidade, que existem fatores políticos e interesses atrás, né? Então, são fatos que a gente não consegue negar. Mas, Juliano, o que você argumenta sobre isso? Boa noite, Pablo. Boa noite, Gilberto. Boa noite a todos aí que estão ligados com a gente aí na live. O Juliano, o Juliano é membro da ANAFIC de Minas Gerais, né? O Gilberto também é membro da ANAFIC de Salvador, Bahia, né? Juliano, pode falar, sua palavra. Então, voltando um pouquinho, já comentei isso outras vezes, e uma das coisas que me chamou a atenção quando teve aquela ruptura de alguns profissionais deixando a ANAFIC, e o que sempre me deixou à vontade para não romper com a ANAFIC, sair fora da ANAFIC, foi justamente todo esse projeto pedagógico que a ANAFIC tem em relação às formações de quiropraxia. Essa formação embasada, essa formação com uma carga horária robusta, hoje mais ainda, como o Romani colocou, em 800 horas, já galgando 1.500 horas. Então, sempre foi uma coisa que existe, que existiu. Na realidade, eu quero te corrigir que, na realidade, é 750, o mínimo, tá? Isso, Enfim, então sempre foi o que sempre me chamou a atenção no sentido de qual que era o objetivo e qual que era o que a ANAFIC pregava, né? Junto com essa formação do fisioterapeuta na quiropraxia. Então, o que acontece? Muitos não concordavam com essa situação e foi o motivo, né, de ruptura justamente por essa questão de formações pequenas, né, principalmente essa questão da quiropraxia clínica, né. Então eu vou como a gente está numa hora aqui da verdade, a gente precisa ser um pouco direto, né, do que acontece no dia a dia, né, principalmente de pessoas que se formam como quiropraxistas, como fisioterapeutas, que são fisioterapeutas que acabam fazendo a formação mínima de quiropraxia clínica. O que a gente acaba escutando, né, principalmente com pacientes, né, nossa, mas o fisioterapeuta que me tratou, ele me tratou numa maca alta. Ele fez uma manipulação na minha coluna naquele aparelho do Pilates. Então, o que acaba soando, né, para a população de uma forma geral? O que eu penso nesse sentido? A quiropraxia ela precisa ser defendida, não só a população, né, ser defendida, mas a quiropraxia também ela precisa ser defendida, né, para que haja, né, uma aplicabilidade de uma forma segura para a população. Então, o que acaba acontecendo? Quando os pacientes me procuram, e hoje eu tenho um consultório de quiropraxia, o meu escopo de atuação é quiropraxia, eles veem a diferença. Então, eu até falo com eles, olha, se você está
quer saber a diferença de um profissional que trabalha realmente com quiropraxia, você vê a altura da maca. Eu falo bem direto com eles. Então, o que acaba acontecendo? A desfigurização do profissional que acaba atuando, querendo atuar, se considerando um fisioterapeuta quiropraxista, ele não chega nem a pensar como quiropraxista, né? E, então, essa é uma situação muito complicada, porque passa pela questão filosófica, né, da quiropraxia. Então, o profissional, ele nem pensar como quiropraxista, ele pensa como que ele vai atuar, como que ele vai tratar o paciente. Então, a gente precisa trabalhar e pegar no cerne da questão esse entendimento, né, de que o fisioterapeuta, ele tem que ter essa formação mais robusta justamente para, principalmente, pensar como quiropraxista e não apenas usar uma técnica isolada para tratar o paciente dele. Me diga uma coisa, Gilberto, o que tu achou assim dessa questão? Tu achou que foi legal essa colocação que fizeram sobre a Chapa 2 aí? Houve rumores que alguns membros estão sendo perseguidos ou até cancelados, né? Você sabe de alguma... O que você acha? O que você pode falar sobre isso? Pois eu acho um absurdo isso daí. Por quê? Vamos pensar o seguinte: desde quanto tempo já estão tentando regulamentar a quiropraxia enquanto profissão aqui no Brasil? Então, desde a virada ali dos anos 2000 que começou isso, certo? Sempre um distanciamento enorme entre fisioterapeutas que praticam quiropraxia e entre os graduados. Ok, acho que está bem claro que um dos caminhos para você conseguir regulamentar a quiropraxia enquanto profissão é esses dois profissionais sentarem para conversar e tentar criar alguma coisa em conjunto, uma lei, um projeto de lei que venha regulamentar a profissão de quiropraxia. No momento que se cria uma chapa que pretende, veja bem, pretende abrir um diálogo conosco, não é facilitar a coisa para a gente ou qualquer coisa do tipo, mas conversar conosco. Tem um outro lado que vai tentar cancelar essas pessoas, quer dizer, ao nós contra eles, não pode, velho. A gente só vai conseguir acelerar esse processo de regulamentação no momento que sentar esses dois profissionais para tentar ver qual é o interesse da sociedade, para ver o que é melhor para a sociedade, o que é o melhor para a gente poder estar regulamentando a quiropraxia. Veja bem, se continuar com essa briga, cada vez mais vão surgir esses profissionais práticos que acham que estalar as costas, estalar um dedo é a prática de quiropraxia. Como um nome comercialmente é muito forte, cada vez mais a gente encontra aí, cara, em vários locais, quiropraxistas sem um preparo adequado, sem uma formação de base, sem conhecimento em anatomia, neuroanatomia, fisiologia, biomecânica, enfim, o básico que deveria se saber dentro da área de saúde para estar atuando com segurança. Então, eu só quero te interromper um pouquinho para dizer assim, ó, o Fernando Azevedo está ali, se ele quiser entrar, ele está convidado, tá? Se o Fernando quiser entrar, ele está convidado. É só finaliza aí, Fernando, que você tem a palavra aí. Só pode continuar, Gilberto. Não, então é isso. Eu acho que é muito triste saber que pessoas que se predisporam a tentar conversar, abrir uma linha de diálogo com os fisioterapeutas quiropraxistas, que seria uma coisa boa para tentar chegar num denominador comum, numa forma de se regulamentar a profissão e trazer para perto dos quiropraxistas graduados mesmo, os fisioterapeutas que querem ser quiropraxistas, entendeu? Eu acho triste, né? Saber que eles estão sendo perseguidos por querer conversar, por querer dialogar. Eu vejo assim, profissionais que estão vinculados, né,
com a ciência, com a prática baseada em evidência, com o desenvolvimento de uma linha de raciocínio científico, promover a falta de debate é muito estranho, né? Porque eu vejo assim, a ciência, né, quem faz a ciência busca o debate. Quem faz a ciência busca informação, acesso à informação. Então, profissionais que falam em ciência ao mesmo tempo, falam em prática baseada em evidência, ao mesmo tempo, fogem do debate, então não está produzindo. É necessário contraditório. Então não está produzindo ciência. Então, que tipo Pablo, quando você cerceia o debate, que é uma situação totalmente ditatorial e antidemocrática, você não consegue caminhar. Então fica estagnado. E essa estagnação para a quiropraxia, de uma forma geral, é péssima. Exatamente, né? Esse é o fato mais importante. Então, e outra coisa, tem coisa pior do que o cancelamento? O cancelamento é colocar um cobertor em cima de uma pessoa? Tem coisa pior que isso? Não, ninguém, eu quero deixar bem claro aqui, ninguém quis vender nada para ninguém, entregar a profissão para ninguém quis fazer isso. Na realidade... Nós queremos isso também, né, Pablo? Tem que deixar bem claro isso. Muito pelo contrário. Nós acreditamos na quiropraxia e queremos simplesmente uma maneira justa de continuar algo que começou... No Brasil, a quiropraxia começou de uma maneira diferente. Começou com 2 polos. Ela começou de uma forma equivocada, né? Na realidade, começou... Infelizmente, se espalhou de uma forma equivocada, né? Se espalhou de uma forma equivocada, infelizmente, e isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. E a falta de diálogo, a gente sabe que o diálogo, né? O consenso regulamentaria muito rápido essa situação. Claro. O consenso. E eu sei porque existia um interesse de regulamentar a profissão com a possibilidade de uma segunda titulação, que é o mais lógico. Em todo mundo existe a segunda titulação. Então, por que, eu gostaria de saber, por que não houve o interesse, não há o interesse que foi tentado e ainda continua com a porta aberta, a ANAFIC, pelo que eu sei, aí vocês que são da diretoria, do conselho da ANAFIC, eu não estou mais ligado à diretoria, etc., mas que eu sei que existe uma porta aberta para a segunda titulação, que é algo que internacionalmente está, na realidade, nos descritivos da Confederação Mundial lá, os consensos, que é algo apropriado a ser feito. E sabemos que a fisioterapia ela é próxima da quiropraxia e as cadeiras, as disciplinas, os conhecimentos não são distantes para esse aproveitamento, para a segunda titulação, de uma forma ética, de uma forma correta. Então, por que não está havendo esse diálogo? Será que em muitas situações onde existe a política, não existe um segundo interesse ali, talvez comercial? Será que não existe? De alguma parte? A ANAFIC justamente é a favor dessa segunda titulação, porque existe a possibilidade disso acontecer de uma forma ordeira, de uma formação robusta. Por isso que a ANAFIC é a favor dessa questão da segunda titulação. Porque se fosse uma coisa fraudulenta, claro que a ANAFIC não ia participar. Não precisa de ir longe, né, gente? Aqui do lado, pô, na Argentina você tem isso. No Chile você tem isso. Então, por mais que aqui exista a graduação, olha o tamanho do Brasil. O Brasil é um país de dimensão continental. Não existe faculdades em todos os estados, muito menos em todas as cidades. Então, por que a gente não pode adaptar? Já existe um mercado aberto, que não dá para tampar isso daí e fingir que não existe. Cada ano que esse processo, então, poderia ser moralizado, né? Poderia ser um vínculo com a instituição superior das faculdades que já existem, né? Claro. Poderia fazer algo vinculado e que desse, digamos, um programa, um projeto pedagógico ético, né? Que pudesse, então, atender as expectativas. Claro. Então, eu acho que era esse o caminho. Mas, assim, pensa bem, lastimável a atitude de condenar o profissional lá que queria
o diálogo para regulamentação. Eu acho que os profissionais, os quiropraxistas, devem ficar antenados quanto a isso e observar a dedicação, né, do Evergisto em relação a todos esses anos que ele batalhou pela quiropraxia, sempre defendendo a quiropraxia, protegendo a quiropraxia, e agora fazer uma colocação dessa que, na minha opinião, foi uma colocação vil e perniciosa. Não de que eu sou eu. Agora eu vou te falar, Paulo, eu acredito que na grande maioria dos profissionais que estão aí tentando cancelar o Ever, a maioria não sabe nem qual é a nossa proposta, não sabe nem do que se trata. Estão julgando. Por isso mesmo que era necessário o diálogo, por isso mesmo que é necessário a gente estar conversando, para que eles entendam o que a gente está querendo. Quer dizer, eles não sabem do que se trata, não sabem... Tá, tudo bem, nós aqui concordamos. Um profissional que faz um curso de 100, 200 horas, se dizer quiropraxista, não tem o menor cabimento. Nós concordamos com isso, ok? Nós queremos, além, fazer uma formação, o que nós estamos propondo é uma formação complementar para o fisioterapeuta, para que ele possa também atuar como um quiropraxista reconhecido internacionalmente. Ah, não, mas isso não existe. Como não? A Argentina atua com esse modelo, o Chile atua com esse modelo, o Brasil começou com esse modelo. Sim. O modelo que fala em graduação parcial. Claro. Diretriz do MS, né, Paulo? Um profissional que já tem uma formação faz uma formação complementar em regime de segunda titulação. Eu estou fazendo a faculdade justamente para que não me digam nada, não tenho que falar nada do lado dos especialistas nem do lado dos graduados. Então, no lado dos especialistas eu vou dizer, eu sou especialista. No lado dos graduados eu vou dizer, eu sou graduado. Pronto. Acabou a confusão para o meu lado. Mas é muito triste ver essa confusão no Brasil todo. E algo que poderia ser alinhavado e resolvido, e isso não iria prejudicar de forma nenhuma a sociedade, iria, na realidade, favorecer a sociedade. Claro. Pablo, mas isso é uma questão, a gente tem um viés obscurantista por trás disso e um viés comercial, a gente sabe, né? Só que se a gente continuar dessa maneira, a gente não vai conseguir andar de maneira alguma, né? Então, as coisas no Brasil acabam sendo um pouco mais difíceis justamente por isso, né? Me diga uma coisa, vocês têm a ideia de pela ANAFIC, um projeto de lei, encaminhar um projeto de lei? Com certeza, eu acho que é fundamental a gente evoluir para isso, né? Porque hoje a nossa posição está muito passiva também. Então, se não existe comunicação com o lado de lá, a gente propõe um projeto de lei que vise beneficiar a sociedade, englobando as duas categorias de profissional, o fisioterapeuta podendo fazer uma formação complementar e os graduados continuando com a graduação deles. Porque claro que se tiverem graduados que queiram participar, são bem-vindos. Nós nunca bloqueamos a conversa com eles. Deixar bem claro isso. Que pensa bem, assim, ó, como está agora, né? Muitos fisioterapeutas dizem, não precisa regulamentação, porque, digamos, não é possível impedir a titulação de especialista, fisioterapeuta especialista. Beleza. Mas, sem a regulamentação, o que acontece? O conselho consegue fiscalizar um leigo, o cara que é padeiro, que é pedreiro, que faz quiropraxia? Não consegue. Esse aqui é o problema. Ótimo. O fisioterapeuta que trabalha como quiropraxista, ele tem que prestar satisfação ali para o nosso conselho. Ótimo. Então, o paciente que procura um fisioterapeuta quiropraxista tem segurança? Tem, ótimo. Só que o COFIT não pode exceder, o CREFIT não pode exceder a fiscalização desses profissionais. Então, ou seja, o sistema COFIT-CREFIT não pode fiscalizar um não fisioterapeuta, é isso? Exato. Então, assim, na realidade, esse período todo, então, houve uma estagnação nesse aspecto. Então,
na realidade, o projeto de lei é necessário. Existe a necessidade de um projeto de lei, de uma regulamentação. Total. Justamente. Então é isso. E a ANAFIC está trabalhando para esse projeto de lei, viu, Pablo? A gente já está formulando isso aí, a ANAFIC está formulando, porque a gente precisa dar continuidade ao processo, né? A gente justamente não pode ficar nesse período aí estagnado, sem conseguir fazer as coisas acontecerem, principalmente junto à regulamentação. Perfeito. Muito bem. Tá? Pessoal, mais alguma colocação que vocês têm? Acho que essa questão do cancelamento, eu fui cancelado agora há pouco tempo, até por um conselheiro do COFITO aí, justamente porque eu quis indagar ele sobre a prova, né, de titulação que vai ser feita EAD, né? Sendo que até as escolas voltaram, por que essa prova não voltou a ser presencial, né? Eu fui cancelado, fui retirado de um grupo que a gente estava, entendeu? Então, assim, Pablo, vivemos tempos difíceis, sombrios, né? Não só por tudo que está acontecendo no mundo, mas aqui no nosso quintal também, falando da quiropraxia, a gente está passando um pouco por isso, né? Infelizmente, a gente ainda é refém de pessoas que acham que são donos, né? De situações por estarem no poder, né? E, infelizmente, a coisa acaba tomando outro rumo, justamente porque está na mão de pessoas erradas, né? A gente vê que muita coisa está acontecendo não só na área da quiropraxia, que as coisas não funcionam, não andam, mas em outras áreas da fisioterapia também, né? Perdemos acordos, né? Como o acordo do Dry Needle, enfim. Então, assim, essa questão, essa cultura do cancelamento parece que está querendo ficar entranhada no nosso meio, né? E a gente precisa de forças para batalhar e lutar contra isso, né? Precisa ter muita resiliência, porque o cancelamento é uma medida, digamos assim, é uma forma de comportamento relacionado com a ignorância, né? Então, assim, eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe, né? Então, na realidade, eu não quero nem ouvir a outra parte, o que a outra parte tem a dizer. Então, não é só uma questão de falta de coragem, não é só isso, né? É uma questão, porque assim, muitas pessoas foram convidadas a estarem aqui e não vieram. Não é só questão de falta de coragem. Também é uma questão de falta de honra, de hombridade, né? De clareza, de transparência, então, talvez de caráter, né? Então, essa é uma questão muito importante. Porque saber se posicionar, né? O indivíduo saber se posicionar. Então, na realidade, falta um pouco isso, né? Então, quem é que ganha com a bagunça, me diga? Quem é que está ganhando com a bagunça? Dos dois lados. O Pablo Gilberto, pensem numa coisa. O termo fisioterapia quiropráxica, vocês conhecem outro lugar do mundo? Não. Então, é assim, a gente está nadando contra a maré. Você entendeu? Por exemplo, se você quiser ir na Federação Internacional de Quiropraxia Esportiva fazer um curso, você pode, como fisioterapeuta quiropraxista? Você não consegue fazer. Nós estamos isolados do mundo da quiropraxia, infelizmente. Então, se a gente não conseguir resolver esse problema da regulamentação no Brasil, a gente vai continuar isolado, sendo que o argentino vai, o chileno vai, né? O mexicano vai, nós não vamos, entendeu? Então, a gente tem que parar para pensar até nessa situação que pessoas estão olhando para o próprio umbigo. Até quando você vai continuar olhando para o seu umbigo? Vai chegar uma hora que você vai tropeçar. Eu quero dizer o seguinte, no Brasil, sempre alguém está ganhando. Ah, sim, claro. Sempre alguém está ganhando com isso, tá? Sim. Alguém quer controle de poder, tanto de um lado quanto do outro. Sempre existe uma reserva, vou reservar esse mercado para mim. E assim, muitas vezes chamaram a ANAFIC de reserva. Mas assim, o que eu vejo é claramente a ANAFIC tentou estabelecer critérios mínimos. Quem não queria ou não conseguia, não tinha capacidade de alcançar aquele critério, acusou a ANAFIC daquilo que eles praticavam, que é reserva de mercado. A ANAFIC sempre disse assim, tá aqui o que tem que alcançar. É só para alcançar. Mas aí o que acontece? Nivelemos por baixo. Vamos nivelar por baixo, né? Vamos nivelar por baixo que é comercial. Então, na realidade,
com certeza, né, pessoal? Uma formação séria, uma formação complementar de segunda titulação não vende tanto. Vocês sabem disso, não é isso? Não vende. A ANAFIC tem um regimento interno que precisa ser respeitado. E não quiseram fazer isso, né, Paulo? Justamente o que você falou. Então, por que não fazer para fazer a coisa certa? Não é verdade? É complicado. Cara, eu acho que a gente precisava de fazer mais lives dessa, até para abrir os olhos de muita gente que pode estar acompanhando. Não, tem muitos alunos, muitos profissionais fisioterapeutas que não fazem ideia do que a gente está conversando hoje, né? Não tem ideia nem que pode existir a questão da formação complementar. Não, isso é verdade. Isso então, é verdade. Não, outra coisa precisa é o seguinte, de espalhar isso daí para as pessoas. diálogo, pessoal. É assim, ó, eu não preciso concordar com o Gilberto para conversar com o Gilberto. Então, não há impedimento nenhum. E vem lá o Gabriel Medeiros, né, que é quiropraxista graduado lá de São Paulo, não há problema nenhum de ele vir e conversar com o Gilberto e com o Juliano da ANAFIC, mesmo que eles não concordem em alguns pontos com o Gilberto e o Juliano, não necessita concordar para estar conversando junto, entende? E essa questão que tem que melhorar. Só que, se vier aqui o Diego Amorim, se vier o Gabriel conversar e bater um papo e colocar a ideia deles, o debate vai gerar, então, percepção do que foi falado, das verdades de cada um e também da visão de mundo de cada um. E isso, quem é que ganha? É o todo. Se o Gilberto tem o melhor argumento, vence quem tem o melhor argumento, baseado na lógica e na realidade. Então, assim, ó, ninguém está questionando que a quiropraxia não pode ter profissão, ninguém está questionando isso. Só que tem que entender que existe uma questão que pode ser arranjada, né, uma negociação para que possa haver, então, uma regulamentação. Claro. E se é a fisioterapia que tranca, se a fisioterapia negociar essa questão e possibilitar, então, uma segunda titulação, que é o que internacionalmente se quer, então qual é o problema? Exatamente. Não precisa ser toda a fisioterapia, mas uma parte trabalhando argumentos, pronto. Perfeito, é isso mesmo, com certeza. Mas para isso acontecer precisa do diálogo. E não existe cancelamento, não existe esse trancamento que você fala, porque senão a coisa vai ficar estagnada, é muito simples. Então, eu topo, por exemplo, manter, não sei vocês, se vocês quiserem, a gente está sempre conversando sobre esse tema. Eu acho que sim, eu acho que pelo menos uma vez por mês, né? Exato. Retomar esse tema, né? Exato. Para a gente e outros temas que orbitam essa questão. Eu acho importante. Claro, com certeza. Perfeito, é isso mesmo. Qualidade mínima de formação, carga horária. E outra coisa assim, tudo isso daí a gente pode debater. Tem que desmascarar essa questão de curso de quiropraxia clínica. Não existe curso de quiropraxia clínica para uma profissional que estudou 100 horas, 150 horas, não existe. Claro. Porque não consegue nem aprender quiropraxia, nem clínica aplicada. Nenhum, nem outro. E muito menos científica. Aí vai vir vamos supor, se vem o Gilberto aqui e diz assim, meu curso de quiropraxia é científico. Mas, cara, tu é referência, quantos artigos tu tem na JOSP? Entendeu? Que tipo de referência você é na parte científica? Pelo amor de Deus, né? Não há tempo suficiente para internalizar esses conhecimentos. Esses alunos não são sequer avaliados. Não sei, nem sequer avaliados. Então, como é que avaliado, Pablo? Não são acompanhados. Pelo amor de Deus, não dá para aprender não existe acompanhamento. Curso, em 7 dias de curso, não dá para treinar uma mão assim, pô. Eles sempre não vão precisar de estar sendo acompanhados, de ter alguém corrigindo eles. Olha ali, ó. Olha aqui, nós temos aqui, ó. Temos aqui o Fábio Lins. O Fábio Lins chegou ali, o Fábio Lins é da SB Quiro, presidente. Fábio Lins, você quer entrar para conversar, Fábio Lins? Está à disposição. Vamos bater um papo aí, Fábio. Bom, fica à disposição. Se o Fábio Lins pedir aqui, der um sinal, a gente abre o canal para ele falar também, tá? Perfeito. Vamos lá, vamos continuar, tá bom o papo? Joia, vamos.
Fábio Lins, pode entrar conosco aí. Estou estando. Não entendi. Fábio Lins explicou ali. Ele deve estar solicitando. Será que precisa de... Ele deve estar solicitando. Eu acho que está no limite. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu posso pedir licença para um de vocês. Está escutando. Está escutando, ele falou. Está escutando. Você quer entrar, Fábio Lins? Eu me coloco à disposição aí para o Fábio entrar, doutor Fábio Lins entrar. Tá bom, é só ele falar aí que a gente abre para ele aí. Beleza, vamos conversando aí. Se ele quiser, ele tem o espaço. Daqui a pouco ele pede, né? Isso, ele está querendo ouvir um pouquinho mais. Uns minutos, né? Então, tá bom. Então, vamos lá, Gilberto. Você que é bom de papo aí, vamos falando. Não, pois é. Então, eu acho que a parte, o fato do Fábio querer entrar agora ou não, o que eu acho importante é a gente levar essa mensagem adiante. Eu acho que tem que... Se a gente conseguir manter um diálogo e lives assim, uma vez por mês, de 15 em 15 dias, para estar informando os nossos pares e outras pessoas mais, os quiropraxistas graduados também, do que nós planejamos, do que nós temos, qual é o nosso conceito para formulação de lei, né, para regulamentação da quiropraxia enquanto profissão. Eu acho que é importante a gente estar mantendo esse diálogo para poder informá-los, certo? Isso pode quebrar algumas barreiras, até mesmo para no futuro, para que no futuro a gente possa estar conversando com eles, né? Independente de hoje termos as portas fechadas, vamos dizer assim, para conversar com o pessoal da ABQ, acho que quanto mais a gente expor a nossa linha de pensamento, os nossos planejamentos, o que a gente acredita para a quiropraxia enquanto profissão, mais fácil pode tornar a aproximação ou a vontade do pessoal, dos graduados, quererem conversar com a gente, dialogar com a gente. É verdade. Eu vejo assim, quando o grande problema, de fato, é a ausência de regulamentação. Eu vejo assim, uma coisa é um fisioterapeuta buscar uma adaptação para ter uma segunda titulação. Outra coisa é a quantidade de horas que ele precisa, né? Ele não precisa fazer uma cadeira de observação, por exemplo, não precisa. Entendeu? Claro. Então, ele já tem a clínica, não precisa observar isso, né? Já tem essa vivência, né? Ele já estudou traumatologia, ele já conhece fraturas, né? Ele não precisa estudar fratura de novo, né? Ele não precisa ver o raio-x de tórax, a gente sabe muito de raio-x de tórax. Então, tem muita coisa que não precisa, né, estudar novamente, que pode haver uma complementação para a segunda titulação mais pronta para esse profissional. Eu acho que isso sim. Isso é um ponto de diálogo, né? Não dá para comparar a formação do fisioterapeuta em relação à quiropraxia com a formação de um biomédico. Eu estudei biomedicina, depois assim, ó, que o biomédico chega perto do paciente para coletar sangue. Entendeu? Agora tem a abordagem estética, não tem nada a ver com ortopedia, tem nada a ver com musculoesquelética. O fisioterapeuta tem uma formação robusta em traumatortopedia e musculoesquelética. Então, biomecânica, terapia manual. Terapia manual tem, então não tem, é próximo. Agora pensa bem, um professor de educação física, com todo respeito, não tem patologia, não tem noção. Então ele tem que fazer um aproveitamento na faculdade, né? Agora, um fisioterapeuta, ele podia ter uma segunda titulação já canalizada especificamente só para fisioterapeuta, para ele ter a segunda titulação que eu não vejo isso ruim, eu não vejo isso com maus olhos, né? Eu vejo que isso seria um ponto bom e um ponto benéfico e que iria ajudar muito no processo de regulamentação, porque teriam fisioterapeutas a favor desse processo de regulamentação. Agora, eu tenho certeza que vocês, eu como membro que pertencia à ANAFIC, né, eu sei que a ANAFIC não é favorável a cursos pequenos para formar um quiropraxista. Pode ser até que faça um curso para ser um fisioterapeuta manipulativo, né? Pequenos cursos, mas não para... A gente sabe
que na realidade, essa é a filosofia, né? Da ANAFIC. Então, uma coisa é fisioterapia manipulativa e outra coisa é a quiropraxia, né? Então, isso, na realidade, é algo, né, que tem que ser enfrentado, que tem que ser observado. E isso vai fazer muito bem à sociedade. Porque hoje a sociedade está confusa, não sabe a quem recorrer ao certo, né? Então, acaba caindo nas mãos de profissionais leigos com uma formação que não tem condições nenhuma, né, de gerar proteção à sociedade. Então, essa é uma questão que é vital. A regulamentação é necessária. Precisa haver regulamentação. E a falta de regulamentação alimenta um comércio que é deletério à profissão e à sociedade. E, digamos assim, até dentro da fisioterapia tem esse comércio. Dentro da própria fisioterapia, de profissionais que não seguem a regra do conselho e fazem cursos pequenos e se identificam como quiropraxistas. Então, isso é uma coisa que precisa acabar. Só vai acabar. Só que o conselho não consegue resolver tudo, o Conselho Regional e Federal não consegue resolver tudo. Então, o que precisa? Força de lei. A resolução, a lei que criou a fisioterapia não alcança digamos, a fiscalização de profissionais que não são fisioterapeutas. Então, precisa ter uma lei específica que regulamente a quiropraxia. Que seja, então, se for, então, como profissão, então, que possa, então, dar uma segunda titulação para o fisioterapeuta, um aproveitamento direto, né? Mais objetivo, porque realmente ele precisa saber, né? Com um tempo adequado, que seja aberto uma discussão. Agora, qual é? Eu vejo assim, ó, eu sou uma pessoa que posso falar sem estar comprometido, porque eu estou fazendo a graduação. Então, eu posso falar. Então, eu vou fazer a graduação, está decidido. Eu não estou fazendo isso para mim, entende? Eu estou fazendo isso porque, poxa, é lógico, acaba com um baita de um problema, um grande problema, que é a falta de regulamentação. Então, de qualquer modo, né, muitos me veem, você é uma pessoa que pode fazer uma certa diferença, porque você está nos dois meios. Mas eu tento conversar no lado dos graduados e não sou ouvido. Não sou ouvido. Certo? E o que acontece? Eu não tenho medo de cancelamento, Gilberto. Não tenho medo nenhum. Eu não estou na faculdade só para aprender técnico. Eu estou na faculdade para buscar minha graduação. Mas eu, de fato, não vai mudar que eu sou especialista também. Não vai mudar. Isso não é algo que vai mudar. Entendam? Mas, Pablo, eu vejo você como um graduado, um bacharel em quiropraxia e um fisioterapeuta quiropraxista, um especialista, sendo muito útil para essa ponte acontecer. Entendeu? Você tem que olhar também, por mais que agora eles não te escutem, igual você falou, os graduados não me escutam, mas talvez no final isso possa mudar, entendeu? E você saber fazer uma ponte muito, muito benéfica para que saia tudo isso, para que isso aconteça, né? Para que pare de ser deletério para todos os lados, entendeu? Então, acho que você tem que ver com esse viés, entendeu? Como um aglutinador das duas pontas. Então, mas vamos pensar um pouco. Por que eles também não te escutam, né? Já existe um vício na hora que você fala de fisioterapeutas quiropraxistas, na forma deles interpretarem o que a gente quer. Se você conversar com 10 quiropraxistas graduados, 8 vão falar que o fisioterapeuta quiropraxista é o fisioterapeuta que fez um curso de 100 horas, 150 horas e que está atuando e que não tem a legitimidade para isso. Isso é o que eu mais escuto. Isso é o que a gente mais ouve. Não, mas você é quiropraxista? Você fez graduação? Não, eu sou especialista. Especialista, não, isso não existe. Com um curso de 100 horas, como é que você pode querer se dizer quiropraxista? O Gilberto tem 1.500 horas e fez hora a hora. Ele tem pós-graduação na Censo, ele fez 1.500 horas. Fora o pós-graduação, ele fez estágio, ele fez tudo o que tinha que fazer. Então, é isso. A gente precisa de levar essas informações para os dois lados. Os fisioterapeutas que não sabem ainda qual é a proposta da ANAFIC, o que nós pretendemos
diante da regulamentação da profissão, e para os graduados que têm um preconceito, todo um estereótipo do fisioterapeuta que pratica a quiropraxista e que não estão abertos a nos ouvir. E que muitas vezes, se eles soubessem da seriedade com que a gente encara a quiropraxia, do que a gente pensa da quiropraxia, o que a gente pretende para ela, poderia se criar uma ponte de comunicação entre os dois lados, entendeu? Isso é lastimável, né, pessoal? Lastimável que não haja esse diálogo, né? Então, e outra coisa, é importante, né? É importante que, se um fisioterapeuta está estudando quiropraxia, ele não é fácil. Quiropraxia não é fácil, é difícil, cara. É algo puxado, não é algo que eu vou lá para fazer um cursinho no fim de semana, tem que ser leve. Não tem que ser leve porcaria nenhuma, tem que ser pesado, tem que ser difícil. Claro. Por que tem que ser leve? Não, eu tenho que ter trabalho para casa, tem que fazer relatório, tem que estudar. Então, é muito mais fácil fazer um cursinho de quiropraxia clínica mesmo e achar que sabe, né? Aqui o que o Rafa falou aqui, não há mais só dois lados, mesmo entre os físicos. Há vários grupos que não concordam entre si. Não há um representante formal. Eu vou falar uma coisa, Rafa. Tu tá convidado a entrar aí também, tá? Tá convidado a entrar. Eu vou dizer uma coisa para ti, ó. Eu vou cuidar para não ser porra louca, mas eu quero que se dane mesmo. Eu vou falar agora. Eu quero que se dane, que tem múltiplos. Para mim, o que importa é o que tem valor. O que não tem valor para mim, eu quero que se rale. Eu tenho que me cuidar para não falar coisa, né? Mas eu vou dizer assim para vocês. Dane-se quem não serve para servir. Não serve para servir, para mim nem existe. Entende? O que acontece é que tem que ser fixado o valor moral que tem que seguir. Entende? Eu acho que por isso que tem que ter regulamentação. Porque a regulamentação vai definir. A regulamentação acaba com toda essa confusão. Exatamente. O que ia falar isso agora. Evergisto, te reabilita. Bagual, te reabilita aí, meu. Reabilita, porque tá caidaço, cara. Evergisto tá caidaço. Reabilita e segue no mesmo rumo, cara. Não vai abandonar essa causa toda. Eu queria que ele ajudar. Ele é uma pessoa chave para a regulamentação da profissão. E a briga, o desacordo, não vai gerar regulamentação da profissão. Infelizmente, senão... exatamente, mas é o seguinte, para mim, olha o que o Rafa está falando. A questão é que essa divisão impede a ANAFIC de se dizer representante dos especialistas. Não impede. Sabe por quê? Assim, para mim, eu como fora da ANAFIC hoje, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. A ANAFIC é a única representante dos especialistas mesmo, porque é a instituição que mais formou especialista em quiropraxia até hoje. E a única séria em termos de formação. Então, o problema é o que nós estamos dando valor. Nós temos que dar valor ao que tem valor. Não, isso que nós temos que fazer. Pablo, olha só, se a gente está falando de regulamentação, a ANAFIC hoje não tem o convênio com o COFITO. Sim, mas e a representatividade dela perante os especialistas? Isso é que importa. O que faz uma associação ser forte? É isso aí. O que faz uma associação ser forte? Tu vai nos melhores profissionais, que são fisioterapeutas especialistas, qual é o certificado que eles exibem na parede? É o da ANAFIC. Os fisioterapeutas especialistas, eles têm orgulho de dizer, olha, eu fui titulado pelo ANAFIC. Eles têm orgulho de dizer isso. Agora, tu acha que é legítimo uma associação que não é representada por especialistas titulados representar a especialidade de quiropraxia? Tu acha legítimo isso? Juliano, me diz isso. Não, de maneira alguma. É totalmente ilegítimo. Ilegítimo. Então, assim, pode ter 20 associações. Mas, digamos assim, o meu filho e a minha filha, se quiser juntar, faz uma associação. Qualquer um pode fazer uma associação. Agora, será que ela tem base para isso? Filosófica, científica, legal para isso? Não tem. Entende? Então, na minha opinião, a única legítima para representar os fisioterapeutas é a ANAFIC. Entende?
É a ANAFIC é a última. Então, não interessa se tenha 3, 4. Se tiver uma íntegra, é suficiente. Pode ter 10 associações. Porque as pessoas não são inibidas. As pessoas não são inibidas de se agrupar. Então, não existe necessidade nenhuma de uma associação estar ou não vinculada ao conselho para ter a representatividade dos seus membros. Não existe. Então, quem representa formalmente nesse conselho é o conselho. Não é só o conselho. Ele representa como autarquia, como órgão fiscalizador. Mas a associação representa os sócios e representa, no caso ali, os especialistas. Então, não existe a necessidade de ser o conselho. Muitas coisas, né? O conselho, ele não vai estar de acordo com a associação. Isso é muito comum. Porque... É só você ver agora o que aconteceu no caso da Covid com a medicina. Cada associação, cada sociedade dava um parecer e o CFM tinha outro. Normal isso, muito comum. Dentro da fisioterapia... O problema é que no Brasil nós não temos. Ela passa a ter voz também. Ô Gilberto, o problema é que nós, fisioterapeutas, não entendemos essa palavra associativismo até hoje. Exato. Isso está banalizado entre nós, entendeu? Você vê que da ANAFIC tem 2 dissidentes aí, 2 associações dissidentes. Então, o que acaba acontecendo? Essa palavra associativismo ainda não se faz entender, entendeu? Essa que é a questão. E tudo é o conselho. Se a ANAFIC fizer um acordo com a ABQ, os outros substitutos não precisam respeitar o acordo? Não precisam. Não precisam até virar um projeto de lei. Quando virar um projeto de lei, é válido para todos os brasileiros, tá, pessoal? Entendeu? Então, se 2 grupos trabalharem juntos e demonstrarem isso para a sociedade, meio audiência pública, meio a digamos, relatórios, laudos, pareceres, e isso vai ganhar força com os deputados, na Câmara dos Deputados também no Senado. Cara, depois que aprovar, né, não adianta, pode vir o Papa. Aprovou o projeto de lei, ganhou força de lei, não é mais uma resolução. Nós estamos falando de um projeto de lei, todos têm que seguir. Pô, brincadeira. Esse era o caminho mais rápido que teria para regulamentar a profissão. Exatamente. Então, assim, não adianta. O que acontece? Um acordo da ANAFIC ou de qualquer outra associação com a ABQ não vai obrigar automaticamente a todos seguirem esse acordo. Mas, pessoal, eu vou dar uma coisa para vocês. Não automaticamente, mas vai acontecer, mesmo sem um projeto de lei, um acordo desse vai gerar uma força muito grande. Vocês sabem disso, né? Claro, pelo amor de Deus. O pessoal não entende, né? A gente entende o que representa isso. Agora, o segundo passo seria, de fato, um projeto de lei. Mas daí não é uma associação trabalhando, são 2 associações. A representatividade frente aos deputados é diferente, e Câmara de Vereadores é diferente. Certo? Então, é outra... o seguinte, quais são os interesses que bloqueiam a regulamentação da quiropraxia hoje? É a atividade do fisioterapeuta, ponto. É isso que impediu até hoje a quiropraxia de ser regulamentada como profissão. É o cerceamento do fisioterapeuta, cercear o direito do fisioterapeuta de exercer a quiropraxia. Se você conseguir aliados desse lado, é claro que ela vai ser regulamentada. Agora, é claro que a gente não vai regulamentar, ajudar a regulamentar algo que vai prejudicar os fisioterapeutas. Tem que ser uma coisa injusta dos 2 lados, para manter a quiropraxia como uma profissão do jeito que ela deve ser tratada, respeitada e praticada. O Gilberto, tem um outro lado também. A quiropraxia ela precisa ser regulamentada até pelos graduados. Se você existe uma profissão de fisioterapeuta, como é que vai ficar? Vai ficar desencampado um outro só com uma CBO? Só com uma... Né, não. Nesse caso, Juliano, a regulamentação, ela seria abrangente, né? Formando a regulamentação, né? Regulamentação. É isso que eu estou falando, porque ela vai existir de toda maneira. Sim. Entendeu, Paulo? Ela vai existir de toda maneira, né?
Eu quero convidar o Fábio Lins, ou mesmo o Rafa. Vamos entrar, Rafa? Eu vou tomar uma água, Pablo, deixa eles entrarem aí. Tá bom, vamos ver se o Rafa entra aí. Fica por aí, Juliano. E aí, Rafa? Vamos entrar aí, Rafa? Não sei se precisa de algum de nós sair, Pablo. Eu acho que ele não saiu, o Juliano, né? Acho que não. Ele só... Tá bom aí. O Lins da BQ tá aí, o presidente da BQ tá por aí. Pois é, vamos, o Juliano, vamos fazer o seguinte. Juliano, sai um pouquinho para ver se o Lins entra aí. Beleza. Lins, Fábio Lins, pode entrar aí, Fábio Lins? Bom, estamos chamando aqui o Fábio Lins, da SB Quilo, né? Estamos convocando aqui o Fábio Lins da SB Quilo. Vamos ver se ele entra. O próprio Rafa, do Atlas de Quiropraxia, tá mencionando aqui que está curioso para saber a posição da SB Quilo. Eu também tinha umas perguntas para fazer, mas tem que ter coragem para entrar aí. Fábio Lins chamando. ATF assim chamando. Na realidade eu acho que não apareceu mais aí, né? No caso ali o Fábio Lins sumiu da parada aí. O ATF nem entrou, né? Não. Sensei Valnei Azai Skif. Ok, não tá aí. Então, Gilberto, eu acho assim que a gente falou bastante, né? Eu esperava a participação do pessoal do outro lado para dar oportunidade, né, a conversa, mas eu acho assim, ó, que ainda tem associações que não querem ouvir, associações que não querem falar, tá? E também ainda tem associações que querem vender cursinho. Por exemplo, né? Eu sei que se alguém quer fazer um curso avançado dentro da NAFIC, não consegue fazer, que, né, tem que fazer a diplomação toda, eu sei que tem que fazer a formação completa, senão não consegue fazer o curso. Eu sei muito bem disso, né? E tem gente ainda que prefere fazer cursinhos aí para vender aparelho, vender máquina, equipamento. Infelizmente ainda tem essa ideia, né? Com certeza. Então, eu acho que é por isso, né? Mas a gente abriu espaço aqui, entende? Acho que a gente abriu espaço, vocês vieram aqui da NAFIC para falar, né? Tiveram a coragem de vir aqui se posicionar. Eu quero dizer, para a gente encerrar isso aí, né? O Rafa disse que na próxima vez ele entra, então vamos marcar uma, né? O Rafa concorde em entrar, né? Eu acho interessante, né? Vamos marcar então mais uma outra live, quem sabe, né? E aí convidamos o Rafa para participar. Eu gostaria de chamar o Juliano de novo, para que que a gente pudesse fechar aí a live, né? Fazer o encerramento. Juliano, pode entrar, Juliano? Não está atento, eu acho que ele deve ter saído também. Pronto. Mas independente, Pablo, do Rafa, por exemplo, aceitar ou não o convite para uma próxima live, eu acho que é importante a gente manter essa intenção que foi exposta aqui nessa live de manter esses encontros a cada 30 dias, não sei, de repente 15 dias. Isso, eu acho que é legal, né? Talvez, poder... a gente sabe que a gente quer conversar, né? Mas assim, a gente sabe que às vezes a gente marca para uma semana ou para 15 dias e não consegue, né?
Deixa eu ver se tem um chamado aqui, ó. Ah, o Juliano tá aí. Tá bom. Juliano, entra aí, Juliano, de novo. Beleza, vamos ver aqui a solicitação dele. Todos cansados, né? Tivemos um dia aí, com certeza um dia pesado, né? Estrada, chuva. Né, cara? Muito cansativo, né? Então, na realidade, é isso aí. O Gilberto tá de banho tomado, né, cara? O Juliano vai para casa ainda agora, vai dar uma descansada. Eu estava aqui do lado de casa, estava mais fácil. Consultório do Gilberto é embaixo da casa dele. Quase. Há uns 800 metros aqui. Então, pessoal, o que eu penso aí? Né? Eu penso que é legal marcar uma live aí por semana ou por 15 dias, mas o difícil é cumprir essa live, né? Então, pelo menos uma live por mês, eu acho interessante, né? Vamos dialogar. E pode ser a live organizada pela Anafic, se eu não puder participar, outro pode, né? Então, daqui a pouco pode ter uma live por cada 15 dias, não precisa ser os mesmos, né? Pode ter um certo rodízio, tem o Roderley lá de Curitiba, que poderia estar falando aqui também. Sim. Então, eu acho que deve sim a Anafic organizar mais lives e bater um papo sobre isso aí. Eu acho muito importante. Pablo, eu vou ficar responsável para trazer o Fábio Lins aqui para o nosso bate-papo, viu? Vou conversar com ele. Bom, quero só ver. Ele disse que ia entrar aqui, não entrou? Acho que não entra, não. Não, mas eu vou bater um papo com ele. Vou próximo aí, ele vai estar com a gente. Tá ok, então, Juliano. Tá? Vamos encerrar isso aí, então, né, pessoal? É bacana. Deixa ela salva aí, Pablo. Tá bom. Como é que eu faço para salvar isso aí? Na hora que se você encerrar, ele vai te dar a opção. Então tá bom. Para encerrar, apertar no xizinho, né? Isso. Pessoal, boa noite. Obrigado pela atenção aí. Valeu, Pablo. Valeu, Gilberto. Valeu, um abraço a todos. Vamos manter vamos divulgar esse nosso pensamento aí e alcançar o maior número de pessoas possíveis. Perfeito. Valeu, pessoal. Abraço, hein?